Paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus. As crianças até 10, aí ó, acertamos. Até 10 anos podem ir para a salinha. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, todo mundo passou bem de lá para cá, né? De lá para cá e daqui para lá. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em sinal de reverência à palavra, e vamos lê-la lá no texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 até o 27. Se você encontrou, fala amém. Se você ainda não encontrou, fala misericórdia. Ninguém fala, né? Amém? O texto fala sobre as liberdades e direitos do apostolado. Paulo fazendo a sua defesa aqui. Vamos ler? Versículo 19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de cultuar e de nos reunir no nome do Senhor, Pai. Clamamos a Ti misericórdia sobre as nossas vidas, a fim de que o Teu Santo Espírito, Pai, trabalhe, Deus, este texto em nossos corações, nos dê a oportunidade de sermos transformados pela revelação da Tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Fiquem à vontade. Meus irmãos, eu me dispus aqui a falar com os irmãos sobre as máximas, né, do Evangelho e da vida cristã. Obrigado. Então nós já falamos sobre a centralidade da pessoa de Cristo e sobre a importância da fé, não é? Na nossa caminhada. Hoje eu gostaria de convencer os irmãos sobre a maior obrigação do cristão, a maior e única obrigação do cristão, o que eu e você temos de fazer efetivamente na vida cristã. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala sobre isso. O pessoal no seminário tinha uma brincadeira, que era assim, quando você queria falar sobre um assunto, você chegava nas pessoas e falava assim, não, eu já tenho uma palavra pronta, já sei o que eu vou falar. Aí o pessoal falava assim, qual texto você vai pregar? Ele falava assim, não, agora só falta descobrir o texto. No intuito assim, do cara forçar o texto bíblico àquilo que ele ia falar, não é? Não é essa a nossa intenção, mas é porque não tem texto bíblico que fala sobre esse assunto, não é? Não tem um texto completo que fala sobre a mortificação do pecado, ou essa obrigação que você tem que fazer, que é matar a sua carne,
a fim de que o Espírito Santo viva na sua vida, né? Existem vários textos em Hebreus e principalmente nas cartas de Paulo que falam sobre a nossa obrigação de nos despojar do velho homem, não é? De matar os feitos do corpo ou de mortificar, né, os feitos da carne, a fim de que o Espírito possa viver na minha vida e na sua. Esse texto que nós lemos, Paulo defendendo o seu apostolado, ele defende, né, as bases do seu apostolado, e no final ele fala o que ele está fazendo da vida dele, ou o comprometimento, ou o serviço dele. No começo nós achamos não, o texto diz isso claramente, que nós devemos ser comprometidos com o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo vai dizer, que uma vez que você se encontrou com Cristo, uma vez que você se tornou um salvo, uma vez que você passou para ser crente, como diz o pessoal, né? Agora o seu objetivo, agora a sua razão de vida, agora a sua razão de existência é pregar o Evangelho para os outros e para si mesmo, é ser cooperador do Evangelho, é ser um operador em conjunto, enquanto Deus está agindo e operando o Evangelho no mundo e na sua própria vida. Uma vez que você passa para o reino da luz, Paulo vai dizer que a sua obrigação e a minha é sermos operadores do Evangelho também, junto com ele, não é? Ou seja, cooperadores, operando esse Evangelho na própria vida dele e na vida das outras pessoas. E no final ele vai dizer que essa é uma obrigação clara de você fazer tanto isso na sua vida quanto na vida dos outros, porque ao se preocupar somente em pregar o Evangelho para os outros, você corre um risco de ser desqualificado. Você corre o risco de servir como ferramenta e não como pessoa nas mãos de Deus. Você corre o risco de ser usado por Deus, ser muito usado por Deus, e de quando Ele voltar, Ele virá na sua cara e dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, malditos para o lago de fogo e enxofre. Paulo diz que eu e você corremos esse risco de sermos desqualificados na nossa vida, e que por isso o Evangelho tem que ser pregado com afinco, tanto na vida dos outros quanto na nossa própria vida. Esse comprometimento, meus irmãos, com o Evangelho, basicamente é o significado da minha e da sua obrigação, ou seja, da mortificação da nossa carne. Uma vez que a pessoa ela se compromete com o Evangelho puramente dito, a única atividade que ele vai se envolver é a mortificação da carne. Então, existem bases para nós entendermos isso, que nós já passamos por elas, né? Que é o significado do Evangelho. Quem é o Evangelho? É Cristo. Qual a mensagem que ele veio trazer? Que nós estávamos mortos e que ele viria nos dar vida. E essa vida viria nas nossas vidas através do quê? Através da morte e ressurreição dele na cruz. Ele pagaria o preço do nosso pecado. E qual o benefício disso nas nossas vidas? Então, fazendo isso, nós seríamos justificados, nós seríamos redimidos e nós seríamos santificados por Ele, não é? Ele apaga as influências do pecado passadas da sua vida, Ele te coloca em contato direto com Deus, ou Ele apaga as influências do pecado do presente da sua vida. Você agora não está mais destituído, você não está mais longe da graça de Deus, mas você tem livre acesso a Ele, você pode entrar na presença dEle, falar com Ele, e Ele apaga as influências futuras do pecado na sua vida, ou todas aquelas mazelas que você tinha, e que te impediam de exercer vida, Ele acaba com elas, Ele mata elas na sua vida, e no futuro você tem condição de expressar características divinas, não é? Como aquela que o pastor Maurício estava falando hoje de manhã, o perdão. Você tem condição de fazer coisas que pessoas normais e homens normais geralmente têm dificuldade de fazer, não é? E essa operação do Evangelho, então, e o seu comprometimento com ele, vai te fazer passar por essas 3 fases pessoalmente, e vai fazer você levar outras pessoas pessoalmente a passarem por essas 3 fases, a serem justificadas, redimidas e santificadas pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Já encerramos a pregação, então nós podemos ir embora. É mais ou menos isso que a gente vai falar. Mas vamos falar com um pouquinho mais de detalhes, né?
lendo o texto? Vamos lá então? Versículo 19, Paulo vai mostrar o seu comprometimento com o Evangelho. E veja bem, meus irmãos, que o comprometimento que ele diz não é em relação à forma, não é? Mas é em relação à essência. Ele vai dizer assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele está dizendo, eu era livre, tinha liberdade para fazer o que eu quisesse, e tendo a liberdade, sendo livre, eu resolvi me fazer escravo ou servo de todos, para que eu pudesse ganhar a todos. Aí a gente pergunta assim, como assim, Paulo? Paulo vai dizer assim, existem muitas pessoas que se preocupam mais com a forma do que com a essência. Então você tem que ter uma forma aparente para conseguir chegar no coração dessas pessoas. E aí ele vai dizer assim, eu fiz-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. É engraçado, né? Porque como é que uma pessoa se faz judeu, né? Ele faz de conta que ou seja, ele pega a forma do judeu. Ou seja, ele fala como judeu, ele anda como judeu, ele se aproxima do judeu e vive a vida como um judeu estava vivendo, para ele ter condições de falar para esse judeu sobre o evangelho da cruz, sobre Cristo e sobre os benefícios que esse evangelho vai trazer para o judeu. Ele vai falar que ele fez isso com os judeus, ele vai falar que ele fez isso com os gentios, ele vai falar que ele fez isso com as pessoas que vivem debaixo da lei. Aquelas pessoas que vivem umas regras, sabe? E que para elas, se não for daquele jeito, não presta, não adianta. Se a pessoa é diferente, ele nem conversa com ela, porque ele acha que aquela pessoa que não segue a lei, não tem nada para oferecer para ele. Então ele vai dizer assim, para essas pessoas eu me fiz como se vivesse debaixo da lei. Apesar de não estar debaixo da lei propriamente dita, mas sim debaixo da lei de Cristo. Ele vai falar, e eu fiz como que sem lei também. Vivi a minha vida como se eu não tivesse lei, como se não tivesse ela, apesar de ter ela dentro do meu coração. Os irmãos entendem essas diferenças que nós podemos ter na apresentação do Evangelho? Quem entende, levanta a mão direita assim, mais ou menos. Deixa eu... Os irmãos entendem, tem muita gente que não entende, né? E como é que explica isso, hein? Sabe quando você sai da sua terra, do meio do povo que é como você? Acredito que os irmãos, talvez alguns não tenham feito isso, né? E você vai viver em uma outra cultura. No meio dos índios, quando você vai lá para o Pará, e lá eles é tudo diferente, o jeito deles viver, né? Igual o índio mesmo. E aí quando você enxerga uma outra cultura e o jeito deles fazerem as coisas, não é o mesmo jeito que você faria. Eu experimentei isso em 2 momentos da minha vida, né? Muita gente aqui experimentou. Quando nós fomos lá para o Uruguai, mas isso quando você vai de turma assim é minimizado, né? Porque apesar você está em contato com outra cultura, mas a sua vivência do dia a dia praticamente ela é a mesma, né? Você está no meio de brasileiros. Mesma coisa do brasileiro que sai daqui, vai para o exterior e vive lá no meio de brasileiro. O impacto cultural que ele sofre, ele é minimizado. Mas quando você vai mais sozinho assim, né? E você vai conversar, ter uma conversa com a pessoa, ou você igual a gente fazia lá, saía para pregar o evangelho mesmo e distribuir as coisas, a maneira como a pessoa te recebe na loja, o jeito que a pessoa fala com você, aí você começa a perceber essas diferenças culturais. Nós temos a tendência de colocar significado no externo da pessoa, né? Então, se a pessoa fala de um jeito diferente que você está acostumado a ouvir, a maioria de nós, a ligação que a gente fez é que o povo era sem educação. Fala, nossa, mas o povo é seco aqui. Como assim seco? O povo trata você sem educação. E é engraçado porque no meio deles, quando um trata o outro, eles se tratam do mesmo jeito e para eles não são sem educação. É um significado que você dá à forma que a pessoa age com você. Os irmãos entendem? Nós podemos mudar a nossa forma, meus irmãos, de fazer as coisas, sem mudar a essência do que fazemos. Apesar disso ser complicado para a maioria de nós. Nós podemos ter um culto completamente diferente. Um culto com órgão, né, com piano, um culto na forma, por exemplo, um culto na forma do culto católico.
sem que aquilo represente que nós de fato e de verdade estamos sendo devotos a algum santo ou a qualquer outra coisa. A nossa essência, ela pode continuar a mesma. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui é que você obrigatoriamente deve mudar a sua forma, porque Deus é que vai te levar para lugares e para atividades que vai determinar onde e quem e como Ele quer que você faça e que você haja. Isso está no âmbito de Deus. Paulo aqui diz que ele se mudou o máximo possível para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas basta para nós entendermos que a forma com que nós apresentamos a nossa vida, ela pode ser diferente em grupos ou âmbitos que nós vivemos, sem que nós mudemos a nossa essência, o nosso comprometimento com o Evangelho, o nosso comprometimento de servir a Cristo e de levar aquelas pessoas para Cristo. É o que a igreja mais ou menos tentou fazer, deixando alguns elementos mundanos, entre aspas, entrar no meio da igreja. E é o que a igreja tenta fazer hoje, eu acredito. Eu quero crer na boa intenção das pessoas que fazem isso. Essas pessoas que fazem eu ia falar uma palavra aqui, essas coisas diferentes que a gente vê na igreja, esses cultos muito diferentes, ou esse jeito muito diferente de ser crente, de ser igreja, eu quero acreditar que a intenção deles é fazer isso, é se aproximarem das pessoas que estão lá fora, a fim de ganhar essas pessoas. Você sabe o que acontece quando você tenta fazer isso, e a sua essência, ela não é muito boa e não é muito forte? Ao invés de você ganhar o outro, é o outro que e aí, ao invés da igreja converter o mundo, é o mundo que converte a igreja. Olha só que loucura, né? A base para isso tudo, a base para você tentar pregar o Evangelho para as outras pessoas de uma maneira diferente da que você está acostumado, a base dela, meu irmão, é a essência. É isso que Paulo vai dizer agora. Lá no versículo 23, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Sabe, o foco principal não é o seu serviço de apresentar o Evangelho. Muitas vezes nós achamos que o foco principal do crente é pregar o Evangelho, mas em termos de atividade, né? Ou seja, você tem que falar sobre Cristo, você tem que pregar o Evangelho. O que Paulo vai dizer aqui, que o mais importante de tudo, não é a ação que você tem de pregar o Evangelho, mas é o seu comprometimento com ele. Sendo comprometido com o Evangelho, obviamente você vai falar sobre ele, para os outros e para si mesmo. Mas o foco aqui não é você pregar o Evangelho, o foco aqui é você se comprometer com o Evangelho. É diferente. Uma pessoa comprometida com o Evangelho, quando ela percebe que a essência dela está sendo aflita ou afligida de alguma forma, quando ele percebe um decair do coração dele, do cristianismo dentro do coração dele, logo ele dá um pulo para fora. E uma pessoa que não é comprometida com o Evangelho, quando ela muda essas partes externas e o interior dela começa a se desfalecer, ela nem percebe que ela está perdendo a sua intimidade com Deus, ou ela está perdendo o seu comprometimento com Deus. Nós dizemos para os nossos jovens principalmente, que eles devem tomar cuidado ao se aproximar do mundo, quando na verdade nós deveríamos mandá-los para o mundo, literalmente, para que eles vivessem lá e ganhassem as outras pessoas. Meus irmãos, o objetivo do Evangelho é esse. Cristo chamou os discípulos, pregou para eles, trabalhou na vida deles e depois mandou eles ir para o mundo. Vai e prega. Prega como? Viva lá no meio deles e mostra para eles o que você aprendeu aqui e agora. E nós nos tornamos ineficientes em fazer isso
porque o nosso comprometimento deixou de ser com o evangelho e passou a ser com a obra propriamente dita. E aí você tem muitas pessoas trabalhando a favor do evangelho e não com o evangelho. Você tem pessoas trabalhando para ele e não com ele. Muitas vezes o serviço é aproveitado e nós perdemos a pessoa, o obreiro. E aí você tem muitas histórias de pessoas que trabalhavam muito na igreja, que eram exemplos, que tudo mais, e aí de repente lá fora o trabalho dessa pessoa se desfaleceu. E aí você pergunta assim, o que foi? Foi que a igreja moeu o cara, né? Foi que a igreja encheu o cara de serviço, aí o cara entrou num burnout muito grande, e aí não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de nada. Quando o que aconteceu é facilmente explicado, o cara se preocupou muito com a forma e a essência dele se perdeu no meio do caminho. A intimidade, o coração, aquele fervor que ele tinha, que levaram ele a fazer tudo o que ele fez, ele se perdeu. Ele se perdeu por quê? Ele se perdeu porque essa pessoa se preocupou mais com a forma do que com a essência da pregação do evangelho. Quando você se preocupa mais com a forma do que com a essência, você não se preocupa em pregar o evangelho para si mesmo. E Deus já diz, do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso vale para o serviço secular? Vale, mas isso vale para o serviço dentro da igreja também. De que vale a pessoa trabalhar e falar sobre o evangelho e lutar sem que ela se preocupe em pregar o evangelho para si mesmo, dentro do seu próprio coração? É o que Paulo vai dizer aqui. Ele diz assim, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que os irmãos imaginam que seja o significado de você se tornar um desqualificado na vida cristã? Porque os meus amigos calvinistas e presbiterianos, eles tentam dar vários outros significados a textos que falam claramente sobre o risco que o crente corre de perder a sua salvação. Paulo está dizendo aqui que ele se envolve na pregação do evangelho para si mesmo, que ele corre, que ele tem um foco, que ele esmurra, que ele tem um objetivo e que ele faz isso como um atleta de maneira com o máximo de empenho que ele pode ter, como se ele quisesse ganhar mesmo o campeonato. E ele diz que ele faz isso contra a sua própria carne. Ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Ele está travando uma luta contra uma natureza que fala alto dentro dele. E ele diz assim, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que faz de um cristão, um crente, uma pessoa desqualificada? É só, aí ó, a gente já começa falando é só a questão da obra dele? Não, um crente desqualificado é um crente que vive a vida aqui e não vive a vida como Deus fez ela para viver. Aí esse camarada, ele se torna desqualificado, porque quando Cristo for julgar no tribunal de Cristo lá, vai passar o fogo na obra de todo mundo, e aí a obra desse camarada vai ser queimada e ele não vai ter galardão nenhum. Não, desqualificado é assim, é uma pessoa que poderia viver várias coisas na vida cristã, aqui na terra, de benefício, né, de
coisas boas mesmo, né? Podia ter vivido amor, podia ter vivido paz, podia ter vivido várias coisas, experimentado essas coisas aqui na terra, mas na verdade ele não se dedicou tanto, ele não leu muito a Bíblia, não buscou muito a Deus, então ele teve muita influência da morte, do pecado na vida dele, ele teve muito problema na casa dele, teve muita briga, né? Passou por problema de depressão e tal, aí isso é que é um cristão desqualificado, mas esse camarada ele vai para o céu, ele foi desqualificado na vivência cristã dele aqui na terra, mas esse camarada é gente boa, ele vai para o céu. Não, desqualificado é um camarada que pelo fato de ter feito um monte de decisão errada, de consequências erradas, aí a vida dele meio que se tornou infrutífera aqui nessa terra. Então ele podia assim ser alguém com um nome muito grande, ele podia ser alguém que tivesse conquistado várias coisas, e aí o fato dele não ter prestado atenção no seu coração, o fato dele não ter lutado contra a sua carne, desqualificou para essas coisas. Eu não sei, porque quando Paulo diz aqui, talvez eu esteja errado e essas interpretações do desqualificado estejam certas, mas quando Paulo fala aqui, ele está falando sobre uma coroa, não é? Ele está falando sobre um prêmio, ele está falando sobre o objetivo final da vida cristã. Na minha cabeça, pelo que eu estou entendendo, até sobre a referência que ele coloca é essa. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Tem outro texto que ele fala sobre o prêmio, ele diz assim, não que eu tenha já alcançado, né, a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio de uma vida cristã vivida aqui nessa terra, os irmãos acham? Qual é a qualificação, qual é a coroa, o galardão que você pode ganhar por viver uma vida aos pés de Deus, por viver uma vida cristã correta aqui nessa terra? Na minha interpretação, eu acho que ele está falando sobre salvação aqui. A salvação aqui significa isso que nós falamos que o Evangelho veio pregar: o cancelamento de toda a influência do pecado na sua vida. Por exemplo, quem vai para o inferno sofrer eternamente, vai por quê? Porque vai como consequência do pecado, não é? Então essa é uma das consequências que a salvação tira dos irmãos. Quando o irmão fechar o olho daqui e abrir para lá, o irmão vai e não vai ficar no lugar que quem pecou como você, mas não aceitou a Cristo como você, vai estar lá, sofrendo lá. O irmão vai deixar de viver a tristeza, vai deixar de viver a maldade, vai deixar de viver a luxúria e todas as influências, impurezas que o pecado provoca na vida do irmão aqui, não é? A santificação vai tirar isso de você. Então acho que isso também é prêmio, por você aceitar o Evangelho, por você acreditar no Evangelho, por você viver ele aqui de maneira correta. E todas essas coisas foram ganhadas onde? Na cruz de Cristo, não foi? Tudo isso que nós estamos falando, a possibilidade de você ir para o céu futuramente, não para o inferno, a possibilidade de você viver o céu aqui nessa terra, e não as coisas do inferno, as coisas do mal, as coisas do pecado aqui, tudo isso foi conquistado para mim e para você na cruz de Cristo. Foi lá que ele ganhou. E Paulo está dizendo que ele tem o cuidado então de conduzir a sua vida de maneira que ele chegue no final dela e seja uma pessoa qualificada, seja uma pessoa aprovada, seja uma pessoa que tenha condições de entrar nesse reino. E a condição que ele coloca aqui é uma luta ferrenha travada com o seu próprio corpo, ou com a sua própria carne, ou com a sua segunda natureza. Ele vai dizer: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo
a ser desqualificado. A pregação do Evangelho para os outros e para si mesmo é o compromisso único e exclusivo de todo cristão, meu e seu. Eu não sei o que você era e como você era e o que você fazia quando você se converteu, quando você se encontrou com o Evangelho. Eu posso falar de mim. Quando eu me encontrei com o Evangelho, eu dava trabalho para minha mãe e para os outros. Esse era meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida era infernizar a vida dos outros. Eu encontrei com Cristo em um acampamento de jovens, lá no Salto de Corumbá. E eu lembro que eu entrei no salão, tinha um camarada tocando lá, os mais velhos aí vai lembrar quem que é aí, eu não sei quem que era. Um camarada de Deus lá, gente boa, estava tocando lá, o Espírito Santo começou a falar com um monte de gente, aquela ladainha. Aí eu lembro que entrou eu e mais 3 camaradas para nós tocar o terror no culto. Lá de trás, lá, nós entrou e falou, que não, vai lá bagunçar lá e tal, então vamos. Aí entrou e eu lembro que na hora que eu entrei, me bateu um desânimo de fazer bagunça. Aí era o Rafael, irmão do Ruber, filho da Celcina, o Rafael do Jonathan e mais um que estava comigo lá, nós éramos 4. Bateu um desânimo assim de fazer bagunça, sabe? Eu falei, rapaz, eu não vou bagunçar não. Ele falou, não, vamos, tal, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou sentar aqui e vou ficar quieto. Aí eu sentei, começou a dar uma tristeza em mim, eu comecei a chorar, e aí eu lembro de eu fechar meu olho, né, e falar assim, uai, o que está acontecendo comigo? E aí Deus, o Espírito Santo falar bem claramente comigo, falou assim, é Deus que está falando. Eu falei assim, uai, mas eu não tinha ouvido e nem nada, o Senhor está por aqui. Então ele falou, E ele falou assim, engraçado, né, eu te dei tudo na vida, e já te salvei, te livrei um monte de vezes, não foi? E eu falei assim, rapaz, foi mesmo. E ele falou assim, você nunca fez nada por mim, né? E eu falei assim, é verdade mesmo, toda vez que eu levantava, que eu ia fazer coisa, era só para fazer bagunça mesmo. Eu falei assim, mas não seja por isso não, a partir de agora, tudo que eu for fazer, vai ser para você. Quero viver a minha vida exclusivamente para você. A partir daí, tudo que tinha nome de Deus no meio, ou representava a voz de Deus, eu me envolvi. Os irmãos entendem que é uma mudança do rumo para o qual você estava indo. Então, por exemplo, eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Para mim é até fácil falar para uma pessoa que se converteu aos 25, aos 30 anos de idade, com família, com emprego, com afazeres já. Mas o que nós percebemos na pregação do Evangelho é que aquelas pessoas que se encontram com o Evangelho, elas têm uma mudança de rumo, de vida mesmo, de objetivo. Pedro era pescador, Jesus passou e falou assim, vem que agora eu vou te fazer pescador de homem, eu vou mudar o seu foco. Seu objetivo era pegar peixe, eu vou fazer você agora pescar homens. E a partir daquele momento, Pedro acorda de dia, ele acorda de manhã e ele vai trabalhar com o objetivo de alcançar aquele objetivo dele, que é se comprometer com o Evangelho na pregação dele para os outros e para si mesmo. O que Paulo está apresentando aqui é que, independente do seu afazer, e por isso que eu gastei tanto tempo tentando explicar para os irmãos a diferença da forma e de essência, é que independente do que você faça, a sua essência tem que ser integralmente comprometida com Deus. O que nós fizemos com a pregação do Evangelho? Nós colocamos o Evangelho de uma maneira medíocre, onde você pode ser crente de banco, e aí não tem nada, você não está correndo risco nenhum, meu Deus, de ser um desqualificado. Você pode se comprometer com Deus e com a igreja só no domingo, ou só fazendo alguma coisa. E quando tem um ou outro
que começam a querer experimentar mais da vida cristã e se comprometer mais, sabe o que a gente faz? A gente pega esse camarada e manda ele para o seminário, porque quem se compromete mais assim tem que virar o quê? Pastor ou missionário. Os irmãos entendem? Nós tiramos a essência da vida cristã verdadeira do crente normal, que é a pessoa chave para ir para o mundo e pregar o evangelho lá. Você, meu irmão, que levanta da sua cama e vai para o seu trabalho, quem deve alcançar e pregar o evangelho para as outras pessoas é você. E para isso você tem que estar integralmente comprometido com o evangelho. E não é uma possibilidade, não é que Deus está te mandando fazer uma coisa que você tenha a chance de escolher fazer ou não. E se você não fizer, a única coisa que você vai perder é um galardão. Eu acredito, meus irmãos, que existe muito mais em risco em uma vida displicente do que nós estamos acostumados a entender. A displicência com o comprometimento com o evangelho, a displicência em matar a sua carne, em acordar dia e noite com afinco, lutando a fim de que o evangelho possa crescer em você e nos outros, como diz Joe Owen no livro, nós estamos tratando sobre assuntos eternos. Eu não sei quando nós fizemos isso, mas nós abrandamos a falta da perfeição como se ela fosse uma possibilidade para o evangelho. Não é, meu irmão? Cristo morreu na cruz, Ele pagou um alto preço por mim e por você, com o objetivo de fazer o evangelho ser vivo na minha vida e na sua vida. E o preço foi muito caro para que nós nos prestemos a um serviço ou a um ambiente onde isso não é exigido. Nada menor pode ser aceitável para mim e para você. Como isso se torna um ambiente muito ferrenho, não é? Como isso se torna um peso e uma carga muito grande, nós devemos aliviar ela na própria mensagem do evangelho e naquilo que eu e você devemos fazer. A nossa qualificação, ela vem de Deus. Todos os passos do evangelho, então, eles são conduzidos por Cristo. Por Cristo, só um que não. Eu ouço o pastor Maurício falar e vários irmãos sobre as coisas que Deus fez e como elas são boas para nós. Vamos tentar enumerá-las aqui. A consciência do pecado. Quem convence eu e você? Quem foi que falou no meu coração naquele dia que eu entrei naquele templo lá para me convencer de que eu estava vivendo uma vida errada? Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus é que convence do pecado, né? Não é uma obra sua já eliminamos uma. O convencimento do pecado vem através do Espírito. Toda vez que você para e pensa assim, nossa, eu errei, é o Espírito Santo trabalhando na vida do irmão. Olha que bênção. Quem foi que conquistou isso? Cristo na cruz. Cristo falou que morreu e foi porque depois ia vir o Consolador. Quando você lê alguma coisa da Bíblia ou que Deus fala alguma coisa e você não entende, quem te dá aquela compreensão, aquela iluminação, aquele esclarecimento? É o Espírito Santo de Deus também, não é? É função dele. Não quer dizer assim, que não adianta eu pegar a Bíblia, ler, me esforçar, estudar, ir para o seminário, se o Espírito Santo não iluminar, se o Espírito Santo não esclarecer, o meu esforço próprio não adianta de nada, não é? Então é obra do Espírito também. Aí você é convencido do pecado, é apresentado o Evangelho para você, você entende o Evangelho, e a minha pergunta é: quem é que te perdoa então? Quem é que te justifica? Quem é que fala para a sua cabeça? Quem é que fala para o seu coração que a partir dali você não tem que pagar mais? Que você está livre da sua dívida? É obra sua? Nessa a gente até tenta fazer alguma coisa, né? Você até tenta assim, rapaz, Deus foi tão bom comigo que agora eu vou para a igreja, vou trabalhar, vou dar meu dízimo, vou fazer alguma coisa assim para tentar retribuir, fazer alguma coisa, né? Para
Mas essa justificação, ela vem sobre a minha vida e sobre a sua somente pela graça, literalmente pela graça. Ele te deu isso. E graça aqui não é que não custou nada, custou caro. Só que quem pagou não foi você, foi outra pessoa que pagou. Você recebeu ela gratuitamente, como a gente escuta lá no versículo. E depois de ser justificado, quem é que te coloca então na presença de Deus? Quando Ele fala com você e você ouve a voz dele no seu coração, e você percebe que é Deus falando com você. O texto diz assim que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Essa consciência de que você se encontrou com Deus e de que Deus falou com você e você ouviu Ele. Nada te tira isso. Nenhum pecado, nenhuma condição, nenhum lugar que você esteja, que você é filho de Deus, que Ele falou no seu coração. Isso vem do Espírito também, não é? E quando você vive a sua vida aqui de maneira pecaminosa, e você vai se afastando de Deus, e o seu coração vai se endurecendo, quem é que quebra ele? E tem condição de fazer você se arrepender e chorar e ficar quebrantado a fim de que você ouça novamente o Evangelho? Quem é que tem condição de quebrar o coração humano e fazer ele ficar contrito? É obra de Deus também, não é? É obra de Deus. E depois disso, então, que você se arrepende, quem é que te dá a condição de expressar vida? Qualquer âmbito dela. Quem é que te dá a condição de gostar de vir para a igreja? Quem te instiga a ler a palavra de Deus? Quem é que, para encurtar o caminho, meus irmãos, quem é que efetua em você tanto o querer quanto o realizar? Se tudo isso é Deus que faz, e se foi Deus que ganhou tudo isso, a pergunta é: por que estamos como nós estamos? Por quê? É porque Deus quer, desse jeito é porque Deus quer. Porque se eu tenho um coração que precisa perdoar mais, se eu tenho um coração que precisa mais de fé, se eu tenho um coração que precisa mais de amor, se eu tenho uma vida que precisa ser transformada para que eu seja mais longânimo, mais paciente, e todas essas obras é Deus que faz em mim, e as bases para que Ele opere essa obra em mim, todas elas já estão feitas já, Ele já pagou o preço, não tem mais dívida nenhuma, agora é só o Espírito Santo trabalhar no meu coração e fazer de mim uma pessoa melhor. A pergunta é por que nós não somos? Porque o nível de vida cristã ainda é tão raso, porque nós temos dificuldade com conflitos, porque nós temos dificuldade com perdão, porque nós temos dificuldade com inimigos, porque nós temos dificuldade com disciplina, porque nós temos dificuldade com amor, com fé. A resposta de Paulo é que você está sendo negligente com um afazer seu, que é somente seu. Isso não é o Espírito que faz, isso é você que faz. Pelo fato de você não fazer, as influências e as consequências do pecado que existem na sua vida crescem, ao ponto de impedir Deus de agir na sua própria vida e te dar essas qualidades celestes e cristãs. O texto vai dizer que eu e você nos tornamos displicentes na mortificação do nosso pecado. Nós não lutamos contra o nosso corpo e nós não esmurramos mais a nossa carne. E que por causa disso nós nos tornamos pessoas desqualificadas para a vida cristã aqui nessa terra, com o grande risco de nos tornarmos pessoas desqualificadas para a vida cristã eternamente. É a função que eu e você obrigatoriamente deveríamos nos envolver. Você e eu, meu irmão, nós deveríamos levantar da cama todo santo dia e nos perguntarmos: hoje eu vou fazer o quê? E a resposta é: hoje eu vou lutar contra a minha carne para que o Evangelho seja pregado no meu coração e no coração de todas as pessoas que eu encontrar durante o dia hoje. O resto é só desculpa que você usa para fazer essa essência sua. Os irmãos entenderam?
Ir para o serviço, voltar, comer, jogar bola, fazer qualquer coisa é só desculpa que você deveria usar para se parecer com as pessoas que fazem isso, para que você tivesse a chance de pregar o evangelho para ela. Pregando o evangelho para si mesmo. Vamos orar? Meu objetivo era convencer aos irmãos de que existe uma função que é minha e que é sua. O grosso do serviço, meu irmão, e o mérito ficou todo com Deus. De fato e de verdade, todo com Ele. Não existe mérito em se esforçar. O mérito está em alcançar o resultado. O resultado quem dá é Deus, só Ele. Mas Ele deixou uma tarefa para mim e para você, que é a mortificação da nossa carne, a supressão da natureza que permanece ainda em você. A negligência nessa atividade faz com que você se torne uma pessoa desqualificada para alcançar tudo aquilo que Cristo conquistou. E de fato e de verdade, Cristo conquistou muito para nós. E ainda assim, nós somos quem somos. A chave, o segredo para se viver uma vida cristã de vitória na minha visão, Na minha visão, ela não pode residir em Deus, senão Ele se torna o culpado das nossas vitórias e das nossas derrotas. Eu e você temos negligenciado alguma coisa que tem feito com que nós sejamos impedidos de alcançar essas coisas celestes da vida cristã. Vamos orar nessa noite e pedir ao Senhor que nos ajude nisso. Nisso o quê? Na compreensão do que é, não é? Peça a Deus que te esclareça a respeito do que é. O que é mortificar, o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Peça a Ele esclarecimento nesse sentido. Peça a Ele misericórdia também, a fim de que o poder dEle, o Espírito dEle possa guardar a nossa fé, a fim de que nós não sejamos pessoas desqualificadas aqui nessa terra. Eu acredito de verdade, meus irmãos, que nós passamos um risco muito grande vivendo essa vida rasa no Evangelho que nós vivemos. Peça a Deus que tenha misericórdia de você, a fim de que você consiga se aprofundar mais no Evangelho e naquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Amém? Vou dar um minutinho para você fazer essa oração por você, depois eu oro por nós. Deus, eu quero te louvar, te agradecer muito, porque de fato e de verdade o Senhor conquistou vida para nós na cruz, e vida em abundância, Pai. Uma paz que não é como a paz que o mundo dá. O Senhor abriu acesso para nós através da sua morte a tudo o que tem significado de vida, Pai. Todas as coisas boas disponíveis na terra e no céu, o Senhor nos concedeu através do teu sacrifício. Eu sou muito grato ao Senhor por isso. É algo impagável, Deus.
é algo inescrutável, é uma coisa que somente o Senhor mesmo para dar glória, Pai, significado, Deus, real, para o que o Senhor fez. Então, eu quero te agradecer muito, Pai, muito. Seria uma pena, Pai, ver pessoas que têm tanto disponível para alcançar, não conseguindo alcançar, Deus. Seria uma pena, Pai, nós termos acesso a tantas coisas que se tornam ineficientes ou ineficazes, Pai, infrutíferas na nossa vida por causa de falta de informação, Deus. John Stott vai dizer que a luta que Paulo apresenta em Romanos capítulo 7 é um cristão mal informado, que luta com a sua carne e não sabe como vencer, porque não entendeu as ferramentas que tem à disposição e nem a maneira correta de lutar contra ela, Pai. O único inimigo efetivo que nos resta é a nossa carne, Pai. Os demônios já não fazem frente a nós, nem Satanás. O mundo, Deus, com o rio de vida do Senhor jorrando dentro dos nossos corações, não é eficaz nem eficiente, Pai, para nos levá-lo para perto dele, mas nós somos diariamente convencidos, Pai, e vencidos, Deus, pela nossa carne, Pai. E muitas vezes nos tornamos cegos sobre a seriedade que essa luta, Pai, deve ter na nossa vida, e sobre as consequências que ela traz para a vida cristã propriamente dita. E muitas vezes nos apegamos que nos falta poder do Senhor, ou que o Senhor deve fazer alguma coisa na nossa vida, quando esse é um objetivo de vida particular e pessoal de todo crente e unicamente dele, Pai. O Espírito Santo não mata a nossa carne, o Espírito Santo nos dá condições, Pai, de viver a vida celeste, uma vez que a nossa carne está morta. Mas a obrigação de matar a nossa carne é nossa, exclusivamente nossa. Quero lhe rogar bênção e misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que nós nos debrucemos mais sobre esse assunto, Pai, para que nós saibamos o que é, Deus, para que nós estudamos sobre como fazê-lo, Pai, e para que nós talvez tenhamos a base, Deus, necessária para lutar e vencer, Deus, essa luta diária, Pai, a fim de que o Teu Santo Espírito possa ter abertura, espaço, Deus, para trazer todas essas qualidades que o Senhor ganhou na cruz, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Não permita que nós sejamos enganados, achando ou pensando que a vida cristã sincera e verdadeira é para poucos crentes, Pai, ou para uma categoria especial. Não é, Deus. Nos ajude a entender que podemos ter uma forma diferente de trabalhar, tendo uma essência única, Pai. E ajuda-nos a cada um, do seu jeito, com o seu ambiente, nos ajude a cada um a expressarmos essa essência cristã, no máximo que ela pode ser expressada no coração de um crente aqui nessa terra. É a minha oração por mim, por todos os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe muito aos irmãos.